A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos nós. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu recebi uma pergunta muito interessante de um seguidor que vale a pena até fazer um vídeo. Devido ao seu grande conhecimento bíblico e teológico, o Senhor tem algum projeto catequético para nós, seus seguidores? É muito importante isso, pessoal, porque os motivos que levam os católicos para as igrejas protestantes e que levam os protestantes de volta para a Igreja Católica são muito distintos. Normalmente, os católicos que vão para uma igreja protestante, eles vão em busca de cura de alguma doença. Então eles fazem aquelas campanhas com aqueles pastores milagreiros, né, em busca de revelação ou de alguma adivinhação, ou então são levados por textos bíblicos distorcidos, convencidos por pessoas que na maioria das vezes nem elas mesmas sabem direito do que estão falando. Os cultos protestantes geralmente são bem sensoriais, né? O fundo musical emocionante, arrepios, visões, né? Música, sensacionalismos produzidos por exercícios psicológicos, hipnose, poder de sugestão, entre tantas outras artimanhas que os falsos profetas se utilizam para enganar as pessoas. Normalmente, além da família católica, poucas pessoas dão importância ou tentam dissuadir a pessoa a voltar atrás. Pois, infelizmente, a maioria engoliu muito bem aquela frase desastrosa e infeliz que as pessoas dizem, né? O Deus é o mesmo. Já quando um protestante retorna para a Igreja Católica, existe uma movimentação muito atípica. Uns tentando convencer a pessoa a ficar na igreja protestante e outros apedrejando e amaldiçoando. Dessa forma, o novo católico já nasce com a apologia no sangue, porque ele precisa aprender a defender a sua fé. E é exatamente nesse ponto que se faz extremamente necessário ter em mãos um material bem elaborado com dupla função, de ajudar o novo convertido ao catolicismo a entender melhor a sua fé e ajudar os católicos mais antigos a não serem enganados pelas seitas. Muitas vezes, pessoal, eu sou incompreendido com alguns vídeos aqui no canal, principalmente quando eu exponho a hipocrisia dos protestantes. Veja bem, eu tenho 43 anos, eu sou formado em teologia, professor de teologia. Eu acho que a maioria é capaz de compreender que eu entendo que erros, pecados, crimes acontecem em todos os lugares e em todas as profissões. Então, quando eu escancaro aqui as mazelas dos protestantes, eu não estou dizendo que só no meio deles isso acontece. Mas esse é um argumento moral, não teológico. Você já percebeu que eles sempre dizem isso quando as mazelas deles são expostas? Quando a gente expõe os erros, os pecados, as mazelas deles, eles dizem assim, não, vamos falar de teologia, vamos falar da Bíblia, né? Mas quando acontece qualquer acusação contra qualquer líder da Igreja Católica, eles são os primeiros a espalhar pelas redes sociais, mesmo que a notícia não seja verdadeira. Então, expor a hipocrisia deles é sempre a minha primeira estratégia de combate. Porque eu convivi por anos, muitos anos, com pessoas que na igreja eram uma coisa, e em casa e na sociedade, no convívio comunitário, eram completamente diferentes. Então, eu sei o que eu estou dizendo. Expor as mazelas deles é o que eles mais temem. Por isso, no último vídeo, eu coloquei tantas notícias de pastores assassinos, pedófilos, abusadores. São exposições que fazem eles emudecer. Só para dar um exemplo,
Há alguns dias, um sabatista em uma live me chamou de soberbo, porque eu disse que não tenho nada a aprender com os protestantes. Meus queridos, isso não é soberba, é uma constatação da realidade. O que eu poderia aprender com eles? O que eles poderiam me ensinar que me fosse útil? Absolutamente nada. Necas, coisa nenhuma. Me chamar de soberbo é fácil. Difícil é explicar por que um pastor da igreja adventista fez a saudação nazista no púlpito de sua igreja no Mato Grosso. Essa é a parte que vocês saem correndo. E fiquem longe! A minha segunda estratégia é tanto de fortalecer na fé católica os novos convertidos, quanto proteger os demais das investidas dos protestantes, é produzir um manual com respostas para as mesmas velhas, decrépitas, carcomidas acusações e perguntas que eles fazem contra a Santa Igreja. Na imensa maioria, eles nunca saem do básico, do rasteiro, do raso. Então, é necessário pouco esforço para refutá-los. Por exemplo, você nunca verá um protestante propondo um debate sobre a crítica textual da Bíblia, por exemplo, sobre os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos coptas, os manuscritos massoréticos, etc. Eles sempre, invariavelmente, ficarão nos temas idolatria, Maria teve outros filhos, não existe intercessão dos santos, não existe purgatório, o Papa é a besta do Apocalipse, a Igreja Católica é a meretriz do Apocalipse, tudo baseado em nada, em angu de caroço que eles fazem com a Bíblia. Outro exemplo, quando eu ainda era pastor, eu fui convidado para jantar, onde estaria presente um pastor que era seguidor de um falso profeta americano chamado William Branham. E lá pelas tantas do jantar ele começou a me dizer que o pecado original foi Eva ter mantido relações sexuais com a serpente, da qual nasceu Caim, e depois ela teve então relação sexual com Adão, da qual nasceu Abel. Dessa forma, Caim seria o resultado da cruza de duas espécies, a humana e a reptília, e Abel somente humano. Assim sendo, uma parte da humanidade é filha da serpente e a outra é filha de Adão. Eu comecei a explicar para ele pelo mais óbvio de tudo. Eu perguntei para ele se ele conhecia um burro, um asno. Quando tudo terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Ele disse que sim. Então eu expliquei que o burro é um animal híbrido. É o resultado da cruza de duas espécies diferentes. Um muar com um equino. Ele nasce, mas ele é estéril. Ele não se reproduz. No entanto, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que Caim com sua mulher tiveram filhos. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz, e conheceu Adão a Eva. Essa palavra aqui, conhecer, significa manteve relações. E ela concebeu, ou seja, ela engravidou, e teve Caim e disse, alcancei do Senhor um varão, ou seja, um filho homem. Onde está a dúvida? Não existe texto mais claro do que esse. Depois que ele não conseguiu mais responder a essas questões, como eles são antitrinitarianos, não acreditam nas três pessoas, mas em apenas uma pessoa da Trindade Divina, ele começou a atacar a Santíssima Trindade
dizendo que, usando, por exemplo, o texto de João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então eu expliquei a ele que o verbo ser aparece no texto no plural, somos. O presente do indicativo aqui apresenta duas pessoas distintas. Caso contrário, a expressão deveria ser eu sou o Pai, e não eu e o Pai somos um. Outra coisa, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto bíblico diz no hebraico: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, existem aqui duas palavras no plural, Elohim e et hashamayim, que são Deus e os céus. A palavra Deus está no plural. Se você for ver Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem. Gênesis 11, 7, Deus disse, desçamos e confundamos ali as suas línguas, lá na questão da Torre de Babel. Isaías capítulo 6, versículo 8, Deus diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e esses três concordam num. Meus queridos irmãos, se você conhece um pouco das heresias que circulam pelas igrejas protestantes e conhece a sua fé, não há argumento que possa resistir diante da verdade. Por isso, eu pretendo, com o tempo, ir desenvolvendo um manual simples, objetivo, com linguagem clara e acessível, com resposta para todas essas acusações que se fazem contra a Santa Igreja. Esse material com certeza será uma catequese, tanto para os que estão dentro, né, para se fortalecerem na fé, e também um convite para os que estão de fora, para que abandonem o erro das falsas doutrinas, das seitas, e voltem para a Santa Igreja de Jesus Cristo. Que com essas palavras você tenha um final de semana abençoado, que a nossa querida Mãe Imaculada esteja sempre te guiando ao seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser bênção de Deus na vida dos nossos irmãos, e que o nosso Senhor possa estar sempre nos conduzindo no caminho da santidade. Esse é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.